Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos, Salmo 90, 89, nosso 104º encontro, 90 da versão hebraica, 89 da versão grega latina. Com este Salmo 90, 89, nós iniciamos a quarta coleção de grupos de salmos, isto é, um conjunto de salmos que vai do Salmo 90, da versão hebraica, até o Salmo 106. Este salmo é uma oração de amor confiante em Deus, que age em favor dos seres humanos, diante da vida humana tão atribulada e curta. É uma oração coletiva de súplica. O ser humano se depara com a fragilidade e brevidade da vida. O ser humano se depara, então, com seu fim. Deus é eterno. O pecado encurta a vida do homem, porque ele traz fadigas, lutas interiores e lutas inúteis. O ser humano é tão fraco que não suporta o peso da ira de Deus. Só Deus pode preencher esta vida com alegria e júbilo, compensando os dias maus e tristes. Este salmo é do período do pós-exílio da Babilônia. Talvez eu gostaria de destacar aqui aquilo que eu falei para nós podermos analisar depois, meditar. A nossa vida humana é tão atribulada, é tão curta, é tão breve, que o ser humano, diante dessa realidade, é capaz de se deparar com seu fim. E agora vem o que eu gostaria de destacar. O pecado, esse conflito destrutivo que nós trazemos dentro de nós, encurta a vida humana. Ele perde a qualidade de existência, porque ele traz fadigas inúteis, lutas, são lutas inúteis, lutas por vontades e sonhos irrealizáveis, fruto da ilusão humana. Então vamos guardar isso. Vamos ouvir agora o nosso salmo. Senhor, Tu foste o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e a terra e o mundo fossem gerados. Desde sempre para sempre Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo, voltem, filhos de Adão. 1000 anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Tu semeias ano por ano, como erva que se renova. De manhã ela germina e brota, de tarde a cortam e ela seca. Sim, Tua ira nos consumiu, e Teu furor nos transformou. Colocaste nossas faltas à Tua frente, nossos segredos sob a luz da Tua face. Nossos dias passaram sob a Tua cólera, e como suspiro, nossos anos se acabaram. 70 anos é o tempo da nossa vida. 80 anos, se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga inútil, pois passam depressa e nós voamos. Quem conhece a força da Tua ira? E quem sentiu o peso do Teu furor? Ensina-nos a contar os nossos anos, para que tenhamos coração sensato. Volta-te, Javé, até quando?
tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos com teu amor pela manhã, e nossa vida será júbilo e alegria. Alegra-nos pelos dias em que nos castigaste, pelos anos com que sofremos desgraças. Que os teus servos vejam a tua obra, e os filhos deles o teu esplendor. Que a bondade do Senhor venha sobre nós e confirme a obra de nossas mãos. Este é o nosso salmo que nós vamos refletir hoje. Versículo 1. Senhor, tu foste o nosso refúgio de geração em geração. Adonai, Senhor. Adonai expressa o senhorio de Deus. Deus, Senhor. Esse Deus, Senhor, tem sido um escudo, um refúgio para nós, isto é, para o salmista e o povo de Deus, de geração em geração. Somente Senhor e nenhum outro é a defesa do povo de Deus, o povo de Israel. Versículo 2. Antes que os montes nascessem, a terra e o mundo fossem gerados, desde sempre, para sempre, tu és Deus, Deus El. As velhas montanhas e colinas primordiais do livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 6, as montanhas precedem a humanidade. A divindade de Deus antecede a criação, antes mesmo que as montanhas fossem criadas e a terra e o mundo, que também foram criados do mundo. Deus é para sempre, é eterno. Nos anos passados e nos anos que virão, sua divindade permanece para sempre, é sem fim. Deus existe desde sempre e existirá para sempre. Versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo, voltem, filhos de Adão. As medidas humanas não se aplicam a Deus. O ser humano foi criado da terra, ele é pó. Ele volta para a terra como pó. Voltem, filhos de Adão. Deus decretou fazendo o ser humano voltar para o pó. É Deus quem ordena diretamente, dirigindo ao ser humano. Se Deus existe para sempre, o mesmo não acontece com o ser humano, pois Deus decretou a volta do ser humano ao pó. Alguns comentadores interpretam da cá. Deus traz ao ser humano sofrimento e opressão. Assim significa que traz ao ser humano sofrimento depois que ele sofre, Deus decreta a morte dele. Versículo 4. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou uma vigília dentro da noite. Deus sempre é Deus. Não existe o tempo para Deus. A forma do ser humano calcular seus dias não corresponde à forma como Deus é e calcula. Se o ser humano conta 1000 anos, para Deus isto não é nada. Significa como o dia de ontem que já passou. Como a vigília da noite. 1000 anos para o ser humano é diferente para Deus, porque para Deus 1000 anos é como a vigília noturna. Concluindo, as medidas humanas do tempo não servem para Deus. Aliás, nenhuma medida da criação serve para Deus. Não podemos aplicar a Deus medidas de espaço nem tempo. Versículo 5. Tu semeias ano por ano, como erva que se renova. Podemos dizer sobre a realidade efêmera e passageira da vida humana, como um sonho, ou então como uma erva. Outra tradução, da Tebe. Tu os varres
como ao sono, que de manhã passa como a erva. Os seres humanos são efêmeros. Deus varre a vida do ser humano como um sopro, passagem, tempo curto, que fenece como também fenece a erva do campo. Os temas aqui falam da mortalidade humana. Deus permanece, o ser humano passa. Versículo 6. De manhã, ela germina e brota. Isto é, ele está aqui falando da erva. De manhã, ela germina e brota. De tarde, a cortam e ela seca. Ao amanhecer, a vida humana lança um broto. Ela floresce para seu destino frágil e efêmero. 4 verbos se destacam: caminhar, brotar de manhã, à tarde, cortar e secar. Se percebe o zumbido da foice da morte. Versículo 7. Sim, tua ira nos consumiu e teu furor nos transtornou. Tudo isso diante da experiência que o povo de Israel fez do exílio da Babilônia. A desesperança, sentimento de derrota, agora a volta, a necessidade de reconstrução, a angústia na reconstrução. Versículo 7. Sim, tua ira nos consumiu e teu furor nos transtornou. Fazendo a referência à Babilônia, a derrota da Babilônia e o exílio. O verso consumir pode significar uma vida com morte prematura, como castigo. Na morte antes do tempo, revela-se mais tragicamente a caducidade humana, a fragilidade da sua vida. Agora, o lamento da mortalidade humana, o salmista passa para a miséria humana, com uma apresentação poderosa de pecador sobre a ira divina. O ser humano se vê privado da graça divina. Mesmo durante a curta vida do ser humano, Deus não o deixa sozinho, mas libera sua ira e o destrói antes mesmo que a curta vida naturalmente tenha para ele passado. Existem 2 realidades estreitamente ligadas que se erguem na consciência humana: o pecado do homem e a ira divina, como justiça diante da injustiça cometida pelo pecado. Versículo 8. Colocaste nossas faltas à tua frente, nossos segredos sob a luz da tua face. Não é só o princípio da vida curta do ser humano que faz do ser humano um ser destrutível. Existe uma força ativa no ser humano que é princípio dessa degradação. É uma força terrível. São as faltas humanas, o pecado. O ser humano quer esconder ou enterrar os segredos que envergonham o ser humano, e para que Deus não enxergasse suas faltas. Mas Deus tem diante de si essas faltas, e que o ser humano é chamado a tomar consciência que a ira divina é justificada porque ela é a justiça realizada diante da falta cometida. Deus nos faz ver o que nós escondemos. O rosto divino ilumina o escondido. E o salmista, não podendo se esconder, nem desculpar-se, tem que admitir que a cólera de Deus, então, é justificada. Ele fez justiça. É porque as pessoas querem decidir, mas não querem assumir as consequências de seus atos. Isso é muito duro para nós. Versículo 9. Nossos dias passaram sob a tua cólera, e como suspiro, nossos anos se acabam. Nossos dias passaram. É um suspiro, um murmúrio. É a vida humana. Um rumor quase inaudível para quem o pronuncia. Mas acaba. Isto é, o ser humano retorna à imobilidade e ao silêncio. É a ira de Deus que imprime esta velocidade de nossos dias,
que tira dos seres humanos sua consistência. É um murmúrio sutil de mover os lábios, um rumor que mal se ouve para quem se pronuncia, e se acabou. Retornam à imobilidade, ao silêncio. Versículo 10. 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga inútil, pois passam depressa, nós passamos. Ao tentar contar os anos da vida de um ser humano, os que têm mais saúde, 70, 80, deparamos com um limite. Mesmo que viva muito, todos passam. Quando se chega ao fim e se olha para trás, se percebe, por mais que se viva, que os anos são velozes, passam como voo. Se olha para trás e se vê que muita coisa foi ilusão, fadiga inútil. Versículo 11. Quem conhece a força da tua ira e quem sentiu o peso do teu furor? O salmista inicia aqui a busca da superação, a aceitação da condição humana. Essa aceitação implica uma aceitação, uma atitude, como paciente, uma pessoa paciente que se entrega a Deus. O salmista então pergunta: quem pode conhecer a extensão do poder da ira divina? É uma questão que expressa uma exclamação, emoção e temor. A ira divina é feroz, é extremamente severa, do que qualquer ser humano possa imaginar. Ela transcende os limites da compreensão humana. Quem sentiu o peso do teu furor? Quem é capaz de conhecer, descrever e expressar o furor divino? De compreender a veemência da ira divina? A ira, o furor divino, aterroriza o ser humano. Embora o ser humano não a entende, mas se sabe que o furor é justificado, o salmista não dá resposta. Isto é, nós devemos ter consciência de que nada nesse mundo é neutro. A toda ação traz consequências, que nós às vezes agimos e às vezes nem tomamos consciência daquilo que agimos, daquilo que fazemos, mas muitas vezes estamos ferindo, destruindo, degradando, humilhando, desprezando os outros e até mesmo destruindo a nós mesmos. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos anos para que tenhamos coração sensato. À medida em que os anos se passam, o homem instruído por Deus amadurece na sensatez. O salmista inicia uma súplica. Ele conhece no salmo como a vida é efêmera e passageira. Reconhece a ira divina por causa do pecado, a sua justiça. Agora suplica a Deus para que o ajude a viver bem os anos, com sensatez. Deus assume a função de mestre e o coração vai amadurecer com sensatez. Esta será a realização do ser humano nesta vida curta. Versículo 13. Volta-te, Javé, até quando? Tem compaixão de teus servos. Uma súplica dirigida a Javé. A verdadeira mudança só acontece pela ação divina e cabe ao ser humano suplicar que Deus tenha compaixão do seu povo, do ser humano frágil. Até quando Javé irá tratar-nos com ira e furor? Diante dessa pergunta, até quando? O salmista volta-se para Deus para que se compadeça de seu povo, os servos, o povo de Israel. Versículo 14. Sacia-nos com teu amor pela manhã, e a nossa vida será júbilo e alegria. Diz o salmista agora, referindo ao povo de Israel, os servos, que sejamos privilegiados toda manhã, nos contentar e confiar em teu amor.
Confiaremos em ti, Javé, pois irás nos proteger e nos mostrar tua divindade. Que Javé consinta que seus servos, seu povo, que seus servos possam ter o privilégio de todo dia, que a vida deles seja vivida com júbilo e alegria. Versículo 15. Alegrai-nos pelos dias em que nos castigaste, pelos anos em que sofremos desgraças. As súplicas se referem a um pedido para que Javé venha ao encontro dos servos, povo de Israel, com os dons do seu amor e misericórdia, restituindo a seu povo a amizade que pelo pecado haviam perdido. Este salmo é do pós-exílio da Babilônia. Javé viveu antes do exílio. Aliás, Judá viveu antes do exílio um passado de pecado. Antes do exílio da Babilônia, de infidelidade a Javé. A consequência foi o castigo, foi inevitável. O exílio. No exílio, o povo de Deus percebeu o peso da derrota e a consciência do pecado. Então, por isso que Deus, esse povo que teria uma vida longa, viu a sua vida diminuir com o exílio, em consequência do mal que haviam feito, da idolatria, adorando outros deuses. Agora, no pós-exílio, o salmista, junto com o povo judeu, depois de tudo que passou, e suplica a Javé, que o povo possa se alegrar. O povo sofreu as desgraças como culpa de seus pecados, que Deus cobrou na sua ira e castigou o seu povo. Que teus servos, versículo 16, que teus servos vejam a tua obra e os filhos deles o teu esplendor. Que os filhos, a continuação dos pais, reconheçam na história a ação divina, o Senhor. Os judeus são servos. As obras de Deus sejam reconhecidas pelos pais e os filhos, e reconheça o esplendor divino. Versículo 17. Que a bondade do Senhor venha sobre nós e confirme a obra de suas mãos. A obra da redenção do Senhor Adonai. Nosso Deus Elohim, venha sobre o seu povo. Seja percebida e vivida pelos servos, os judeus. E a bondade do Senhor fará seu povo vivenciar a alegria. Assim as gerações futuras possam ver, na vida dos fiéis, a manifestação dos sinais de grandeza e bondade divina. Este é o nosso salmo, que acabamos de meditar, Salmo 90, Salmo 89, iniciando então esse quarto bloco de reflexões do livro dos Salmos. Este quarto bloco, como nós vimos na nossa introdução, corresponde então ao Salmo 90 da versão hebraica até o Salmo 106 da versão hebraica. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.